Próximo vereador, senhor Péricles Mazzi Filho. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, membros da mesa, público aqui presente, pessoal que nos assiste através da TV Câmara, serventuários da casa. Senhor presidente, o que me traz a essa tribuna hoje é dar publicidade à denúncia encaminhada por este vereador ao Tribunal de Contas e passar a todos o teor, né, de muitas coisas que eu já até passei aqui aos vereadores, mas esmiuçar em detalhes aqui para a população poder entender o que era debatido aqui há um tempo já e que culminou nessa denúncia que eu encaminhei ao Tribunal de Contas e a qual, né, mediante o recebimento dessa denúncia, o Tribunal de Contas intimou o prefeito João Batista, no dia 27 de junho, a se manifestar sobre os fatos aqui elencados por este vereador, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 500 a R$ 5.000 por dia. Após isso, o Tribunal de Contas, com certeza, julgará o mérito e, diante daqueles fatos, irá analisar da melhor forma a cumprir, sim, os princípios que devem reger a administração pública. O primeiro processo ao qual apresentei a denúncia e a apuração dos fatos ao Tribunal de Contas é o processo licitatório número 50, de 2017, a qual eu conversei também aqui nesta casa, sobre a contratação onde a Prefeitura iniciou processo com o intuito de contratar pessoa jurídica para prestação de serviço de consultoria, assessoria, treinamento e capacitação do quadro administrativo do setor tributário da Prefeitura. O que aconteceu nesse caso, no processo 50 de 2017? A empresa vencedora desse certame é a empresa de um funcionário que não foi integrado novamente ao quadro de funcionários da Prefeitura para evitar problemas de nepotismo, uma vez que ele é sobrinho da primeira-dama. Então, em 2017, quando o prefeito assumiu, ele não reintegrou esse funcionário na Prefeitura. Após isso, ainda que ele não tenha sido reintegrado no quadro, ele continuou prestando serviço durante 3 meses gratuitos na Prefeitura. 3 meses gratuitos. Gratuito, eu sei, e todos podem afirmar, uma vez que foi notório a observação, e ele também falou isso pessoalmente aqui em uma visita ao meu gabinete, pois ele veio aqui para contribuir, né, quando eu consultei o processo lá, 50 de 2017, ele perguntou se eu tinha alguma dúvida, veio ao meu gabinete e colocou ali que ele não havia recebido nada do poder público e que trabalhou realmente de graça 3 meses. Então, esse funcionário que não foi reintegrado para evitar problemas de nepotismo, segundo informações próprias dele, que trabalhou 3 meses de graça na Prefeitura, segundo informações também passadas dele, estava trabalhando até ser aberto esse processo licitatório, em março, quando a empresa dele venceu, e essa empresa, que foi aberta 2 dias antes, 2 dias antes ao processo licitatório também. Então, ele não foi reintegrado à Prefeitura para evitar problemas de nepotismo. O que aconteceu? Continuou trabalhando de graça. Nesse meio tempo, ele abriu uma empresa e venceu um pregão que estava só ele presente. Então, esse processo ele já recebeu um aditamento de mais 1 ano, né, era de 93 mil, foi aditado por mais 108 mil reais, e é totalmente plausível de questionamentos, né, diante desses fatos, e diante do conjunto todo da obra, onde são pelo menos 5 processos que envolvem parentes do prefeito ou da primeira-dama nos processos licitatórios da Prefeitura. E esse é apenas um deles. O que faz também levantar esses questionamentos é que alguns requisitos se enquadravam também com os serviços que já eram prestados por esse funcionário em outras administrações ou que seriam facilmente prestados por ele dentro do enquadramento da sua empresa. Por exemplo, a prestação em loco lá na Prefeitura, né, a prestação de 30 horas semanais em loco lá na Prefeitura, que é uma exigência do edital. Então, nessa licitação em que só houve ele, não teve nenhuma concorrência. Há que se falar, sim, que questionamentos podem ser levantados nesse certame. Outro processo licitatório, que envolve também pessoas ligadas diretamente
a primeira-dama e o prefeito municipal, é o processo licitatório 74 de 2017. Esse processo, a prefeitura abriu esse processo a fim de permitir o uso de espaço público para a exploração comercial de um espaço localizado no piso superior do quiosque localizado no parque de eventos. Esse espaço ele tem mais de 100 metros quadrados. O que aconteceu? Apareceu apenas uma empresa. Essa empresa, ligada ao sobrinho da primeira-dama e seu irmão como sócios administradores, e locou esse espaço por R$100 apenas. 100 metros, mais de 100 metros quadrados foram disponibilizados para o uso de uma empresa particular, para exploração, por apenas R$100. No mínimo, a gente tem alguns princípios aí que podem ser atacados e infringidos nesse momento. Não tem nenhuma proporcionalidade você alugar um imóvel para exploração comercial de mais de 100 metros quadrados por R$100. Uma vez que a gente pode observar até mesmo uma sala de 16 metros quadrados no Salto e um contrato firmado pela prefeitura, e esse espaço de 16 metros quadrados é alugado por R$510 lá no Salto. Então, um espaço de 16 metros quadrados lá no Salto, né, é alugado por 510, e o espaço de 100 metros quadrados aqui, dentro do parque de eventos, é alugado por R$100. Não tem como a gente analisar com proporção isso aí, porque é totalmente fora de lógica. Então, a gente tem essas ligações também dos sócios administradores com a primeira-dama, essa questão da falta de proporcionalidade, e ainda, se não bastasse, em fevereiro, quando esse contrato já estava em vigência, que ele iniciou em junho, de junho a junho, a prefeitura resolveu fazer uma pequena reforma na bagatela de R$118 mil nesse segundo andar do quiosque do parque de eventos. Então, qual que é o fundamento para se fazer uma questão dessa e quem que seria beneficiado nessa situação? Uma vez que quem está explorando lá é a empresa ligada a parentes da primeira-dama, ligados também ao prefeito. Então, fica aí o questionamento, que eu também protocolei isso na denúncia, de qual que era o intuito de se fazer essa reforma. R$118 mil para beneficiar quem? Se já tinha se iniciado o processo. O intuito, ainda após ter havido já a assinatura desse contrato para exploração comercial lá. Outro processo, totalmente a ser verificado, questionamentos por parte, até mesmo dessa casa, só que nós não foi, de alguma forma foi feito, e não foi feito, não da forma que eu esperava que deveria ser realizado, mas partilhei também com os vereadores aqui, com relação ao processo licitatório 161 de 2017, o qual a Prefeitura de Extrema, por meio de processo licitatório, publicou edital para a contratação de pessoa jurídica especializada em metodologia da gestão. Essa empresa vencedora, a empresa Agente Resultado, a qual o sócio administrador é sobrinho do prefeito municipal, ela vinha se aproximando já do poder público desde quando iniciou essa legislatura, iniciou o mandato dessa administração. Isso mediante anexos, foram colocados, provas também, todas essas denúncias, tudo que estou afirmando aqui, foi elaborado e foi colocado em anexo para ser encaminhado ao Tribunal de Contas. E ela vem se aproximando, inclusive, tem uma publicação de 10 de maio no Facebook do prefeito, a qual houve uma reunião, e essa empresa já estava presente, inclusive já tinha até o Data Show, já estava projetando o nome dessa empresa ao lado do símbolo da inovação e gestão de resultados dessa administração, e estava lá na legenda que o prefeito, junto ali, estava iniciando um grande processo com a equipe, sendo que essa empresa só ia ganhar o processo licitatório em agosto. 4 meses antes, então, o prefeito estava iniciando um grande processo com ela. Muito estranho e questionável, sim, porque essa assinatura ela só veio em agosto desse contrato entre prefeitura e empresa. Então, totalmente questionável. Não estamos aqui para julgar antecipadamente, não, mas sim são fatos questionáveis.
Inclusive, na última reunião a que eu estava presente, que eu não sou mais convidado para nenhuma reunião, o prefeito afirmou que, quando ele foi visitar a Falcone, que era um possível concorrente, que é o top de assessoria no país, ele levou o sobrinho também. Ou seja, ele pega o sobrinho e leva para visitar uma empresa que ia ser um concorrente dele, possivelmente. Se isso também não fere os princípios constitucionais, dos princípios da licitação, a gente não tem como analisar isso. É totalmente incabível uma situação dessa. Você pegar um possível concorrente e levar ele para visitar o outro concorrente. Então, isso aconteceu de fato, e foi explanado pelo prefeito na reunião. E como é que isso não gera questionamento? Temos que questionar, sim, para verificar. Se tudo ficar certo, correr bem, virei aqui novamente, trarei publicidade, e a minha parte eu estou fazendo, que é fiscalizar e cobrar, sim, uma posição por parte desses indícios aqui, que estão totalmente descabíveis para a administração pública. Processo de credenciamento também colocado pela minha pessoa na denúncia, 138 de 2016. O que aconteceu nesse processo? Em 1 ano e meio de gestão, o prefeito fez o pagamento nesse processo de credenciamento de R$ 77.475. Mas este valor foi pago em virtude de diárias fornecidas. Por exemplo, você fornece uma diária para fulano que vai vir aí dormir no hotel. Cada diária custa R$ 75 dentro desse processo de credenciamento. Dividindo R$ 77.475 por R$ 75, dá 1.033 diárias em 1 ano e 5 meses do prefeito. Ou seja, 2,05 diárias por dia de mandato. Haja gente para dormir aqui em Extrema, vindo de fora aí. É diária para arrebentar. Sem contar que informações totalmente questionáveis têm, muitas vezes, sido colocadas em empenhos de pagamento, como, por exemplo, a ordem de pagamento 2813, em que 38 diárias foram fornecidas para policiais que vieram para a entrega das viaturas. Poxa, todo mundo viu, os policiais vieram de ônibus e foram levados embora de ônibus. Cadê os nomes desses policiais? Quero que o poder público passe aqui para essa casa todos os nomes dos 1.033 diárias que foram fornecidas, de quem ficou hospedado lá. Para onde está indo o nosso dinheiro? Outro processo licitatório a ser questionado. Processo licitatório 71 de 2017, no qual o objeto da contratação era a empresa para a prestação de serviços técnicos de assessoria de área de engenharia civil. E aqui, nesse processo, inclusive, até a gente estava conversando, aqui já conversou por várias vezes, isso já foi motivo de discussão de vários vereadores, várias conversas de corredores, em que há um desvio de função aqui. O vencedor desse certame já foi secretário de obras aqui. O vencedor dessa empresa, o administrador dessa empresa, vencedora da licitação, hoje se porta como secretário. Isso é inadmissível. Se ele quer secretário, que vai exercer a função de secretário, então. Agora, ganha o processo licitatório, se porta como secretário, faz as funções de secretário, mas só fica lá meio período, né, e ainda depois trabalha de graça. Acabou em 11 de março o processo dessa empresa. 11 de março acabou. E ele está trabalhando até hoje lá. Qual que é a intenção de uma pessoa dessa? Eu não sei. Temos que verificar. Ninguém trabalha de graça. Então, tem várias publicações também que comprovam o trabalho do dono, do administrador dessa empresa, lá no departamento de obras. Publicações do próprio prefeito. O Facebook é uma beleza. Tem muitas coisas que estão comprovadas aqui, graças ao Facebook. Então, é totalmente questionável a situação. Não há o que se falar, a não ser cobrar os questionamentos com relação a isso. Processo 17 de 2018 e processo 75 de 2017. Ambos os processos foram encerrados, foram finalizados
pelo poder público após especulações. Mas vamos tratar um de cada vez. O processo 17/2018, que credenciou a empresa Construlíder para prestar serviço de unitários de mão de obra em prédios e vias públicas. Nesse edital, ele tinha um impedimento de quem participasse dessas licitações e de quem se credenciasse não poderia, ou, na verdade, estava impedido, se participasse do quadro permanente da prefeitura. O que foi que aconteceu? Participou, foi credenciado uma empresa a qual tinha no quadro permanente da prefeitura a sócia administradora dessa empresa. E que, inclusive, antes, mediante alterações contratuais, tinha também uma pessoa ligada diretamente ao prefeito, que era seu irmão. Então, essa empresa que teve essa alteração, a qual ficou só a funcionária, ela foi credenciada e apenas depois de 3 meses, no final de abril, começo de maio, foi quando saiu na edição 57 da imprensa oficial da prefeitura. De fevereiro não deu 3 meses, mas foram 2 meses, mais ou menos, fevereiro, abril e maio. No final de abril, começo de maio, que foi cancelada essa homologação, hora feita, após questionamentos também em redes sociais. Se não tivesse havido esses questionamentos, se não tivesse sido levantado, a empresa estaria lá prestando até agora esse serviço? Da mesma forma, no processo 75 de 2017, a qual visava prestar serviços, futura contratação de serviços médicos para o uso pela Secretaria de Saúde. Qual foi a empresa vencedora desse certame, que foi cancelado? A empresa Coutinho Medic, a qual é ligada também à primeira-dama, que tem como quadro societário a sua filha e seu genro. E eu protocolei um ofício logo quando saiu essa publicação, em abril do ano passado. Até hoje eu não tive resposta. Mesmo embasado na Lei de Acesso à Informação, eles se negaram a informar a ata do pregão presencial dessa licitação, impedindo a gente de saber quem estava presente, como se procedeu. Engraçado que esse processo também sumiu. Você ia lá consultar, não pode consultar, não sabemos, tal. Era um que falava que não tinha finalizado o processo, nos autos está bem claro isso, só não falo determinadas situações para não expor aqui algumas pessoas de dentro da prefeitura. Aí, esse ano, quando apareceu um questionamento aqui, apareceu esse processo finalizado no ano passado, já com assinatura. Sendo que até abril desse ano, a pessoa que pode ter assinado lá, que me disse que não tinha nem tocado nesse processo. Aí apareceu com a assinatura dela do ano passado. O que estava esperando para se finalizar esse processo? Será que ele seria homologado, se não tivesse os questionamentos? Mais um processo também que precisa ser questionado. E, inclusive, se esses serviços eram tão necessários, por que não se abriu outra licitação? Uma vez que o prefeito disse em uma reunião também com os vereadores, de que isso iria gerar uma economia, que isso seria benéfico ao município. Então, o que ele está esperando para contratar outra? Para fazer uma licitação igual? São coisas que não têm cabimento. Está brincando com dinheiro público aqui o nosso prefeito. Diante de tudo isso, a gente tem que questionar a questão do nepotismo licitatório, que é impedido diante da lei orgânica do nosso município. Ela está impedida aqui, e está bem explícita, no artigo 120 da lei orgânica do município, a qual dispõe: o prefeito, vice-prefeito, os vereadores e os servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o 3º grau, inclusive, por adoção, não poderão contratar com o município. Reitero, não poderão contratar com o município, subsistindo a proibição até 6 meses após fim das respectivas funções. Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entende e dá em seus acordos aqui despaches nesse sentido, em um agravo feito por uma empresa ligada também ao prefeito de uma outra cidade. Foi respondido da seguinte forma para ela: forçoso considerar, da leitura das normas acima citadas, que a intenção do legislador era afastar qualquer presunção de favoritismo em procedimentos licitatórios,
Portanto, a ideia é de impossibilitar a participação de pessoas que eventualmente possam ter informações privilegiadas. Isso eu estou lendo o voto é cumprido, não vou ler mais, mas para entender que é nesse sentido em que caminha o Tribunal de Justiça, nesse sentido em que também dispõe o Conselho Nacional de Justiça, e é dessa forma que eu acredito que deve ser regida a administração pública, sem favorecimento, uma vez que até com relação em agravos de recurso especial, também feitos pelo TSE, nesse sentido, foram negados e foi questionada também a questão do nepotismo licitatório. Então, temos fundamentos, sim, para cobrar isso, e espero que a justiça seja feita. E, por fim, eu finalizo com as questões dos atos de improbidade, uma vez que podemos observar a coisa pública, a coisa que cada um aqui está pagando, sendo utilizado para fins diversos, né? São empresas que estão utilizando o espaço aqui, ao invés de utilizar a sua sede. Tem tudo fornecido pela prefeitura. Por que isso? Até ar-condicionado que não é fornecido para os funcionários, agora a empresa vencedora que para prestar assessoria tem, além de utilizar tudo ali também. Então, a sede fica fechada, mas dentro da prefeitura estão trabalhando a todo vapor ali, utilizando tudo que o poder público pode fornecer, até folha de sulfite. Então, são situações como essa que devem ser questionadas também, porque está havendo o uso de recursos públicos, está tendo essa permissão de recursos públicos, do uso de recursos públicos por particulares, que estão recebendo valores, e quem está pagando a conta é o cidadão extremense. Então, dessa forma, eu finalizo minha fala aqui, apenas trago a público esses questionamentos que foram feitos, e reitero que, desde o dia 27, o prefeito tem 10 dias para se manifestar quanto a essas situações. Muito obrigado. Obrigado, vereador.